Here we go. Money, money, making crap for money. Fala galera, tudo bem com vocês? William Estrela do Opções na Veia aqui, iniciando mais um vídeo aqui no Domingão para tirar algumas dúvidas, né? Para a galera que está começando no mercado das opções e sempre tem aquelas dúvidas dos iniciantes, né? Como é que funciona? Muita gente fica com dúvida aí. E aí nós vamos fazer esse vídeo aqui para tentar sanar pelo menos as que são as maiores dúvidas aí da galera, beleza? Bem, eu fiz uma relação aqui, vou abrir um PowerPoint para vocês. O que são opções de ações? Essa é a pergunta mais comum, tá? Que as pessoas têm. É o que é uma opção de ação, né? A pessoa fica sempre na dúvida, né? Principalmente quem nunca ouviu falar de opções de ações, às vezes até opera ações, né? Compra e vende ações, ou compra ação para encarteirar, né? Para levar buy hold. Então é muito mais comum as pessoas ouvirem falar sobre ações, né? Mas sobre opções de ações mesmo, a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar, tá? Então o que é uma opção de ação? Ela é uma ação? Não, não é. Tá? A opção ela é um derivado, ela é um derivativo da ação. A opção ela é um contrato, tá? Onde você tem, é um contrato que te dá o direito, mas não a obrigação, mas te dá um direito de você comprar ou vender uma ação por um determinado preço, tá? Então, quando você compra uma opção, você está comprando um contrato, tá? Esse contrato ele vai te dar o direito de você ou comprar ou vender uma ação a um determinado valor. As opções que a gente chama de call são opções de compra e as puts são opções de venda, tá? Então essa é a primeira grande dúvida que a galera tem sobre o que é uma opção, tá? Essa é a primeira dúvida que as pessoas têm. A segunda dúvida que as pessoas têm é qual é a diferença entre comprar uma opção e vender uma opção. As pessoas também têm essa dúvida, né? Qual que é a diferença entre comprar e vender uma opção? Bem, vou explicar para vocês da forma mais simples que eu consigo aqui, tá? Principalmente para quem não sabe o que é, não entende. Acabei de falar que é um contrato de compra e venda, dá um direito, tá? Quando você compra uma opção, você adquire um direito de comprar ou vender um ativo, tá? Quando você vende uma opção, você assume uma obrigação de vender ou comprar um ativo se o comprador quiser exercer. Por quê? Quando você compra, você tem um direito. A gente chama que a pessoa que compra uma opção ela é o titular. Quando você vende uma opção, dentro do mercado de opções, a gente fala que você é o lançador. Tá ok? Então, quem compra, quando você compra uma opção, você paga o prêmio, você paga o valor por essa opção. E quando você vende, você recebe o prêmio, ok? Então, quando você compra, você paga para entrar na operação, você paga por aquela opção, e quando você vende, você você recebe o valor, porque você vendeu a opção, ok? Eu não vou entrar em detalhes de tudo aqui, tá, gente? Só vou tentar esclarecer as maiores dúvidas. Eu selecionei aqui 10 grandes dúvidas que as pessoas têm sobre o mercado de opções, e eu vou passar sobre as 10 aqui para vocês terem o básico, né, para matar um pouco dessas dúvidas. E aí, quem tiver mais interesse, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí com pessoas que gostam desse tipo de informação, que a gente vai fazendo vídeos, né, ao longo do tempo aí, para mostrar mais sobre como funciona o mercado das opções, como funciona o mercado dos derivativos e como você pode aprender a operar neles. Um outro conceito muito comum que as pessoas têm, uma dúvida, né, que as pessoas têm, é o que é o vencimento das opções. Também é uma pergunta muito comum. Mas como eu acabei de falar para vocês, a opção ela é o quê? Ela é um contrato de compra e venda. Eu posso comprar call, que dá direito de compra, e comprar put, que dá direito de venda. Se ele é um contrato, qual que é a diferença do contrato para eu ter a ação? Na opção, a gente fala que ela é um derivativo da ação. Ela está atrelada com a ação, tem um cordão umbilical entre a opção e a ação. Só que a ação, independente de quanto tempo você fique com a ação, ela vai ser sempre sua.
ela pode valer 1.000 e pode valer zero, ela vai continuar sendo sua, o papel da ação é seu. A opção não, ela é um contrato, tá? Ela tem um vencimento. Esse contrato ele acaba em algum momento, tá? E qual que é o vencimento? Você pode iniciar um contrato de uma semana, de 20 dias, de 30 dias, de 50 dias, 6 meses, um ano. Aí você vai determinar quanto tempo você quer ter essa opção. Em geral, a gente aqui do Opções AV, a gente trabalha com contratos de até 30, 40 dias, 50 dias no máximo. Mas a nossa média é trabalhar com contratos entre 29 e 30 dias, até os 30 dias, geralmente, tá bom? Em algumas exceções, nós vamos trabalhar contratos um pouco mais longos. E para algumas operações específicas, operações intraday ou operações de 2, 3 dias, em momentos específicos do mercado, como balanço, por exemplo, aí a gente vai, às vezes, operar uma opção mais curta, ok? Mas isso a gente vai falando para vocês também, já tem vídeo falando sobre esse assunto. Quem quiser, dá uma olhada no canal, que vai ter mais informações para vocês lá, para vocês saberem mais. Bem, a nossa próxima dúvida aqui é: por que o valor da opção muda tanto? É uma pergunta muito comum, tá? Por que o valor da opção muda tanto? Por que você tem possibilidades de percas grandes, mas também de grandes ganhos, né? Às vezes 2, 3, 4 vezes o valor do capital investido. Por que isso acontece dentro do mercado de opções? Bem, a relação, na verdade, é até muito simples. Tá? Por que isso acontece? Acontece porque dentro da opção você tem muitos fatores que podem fazer com que o valor dela mude. Lembrando que a opção está relacionada ao ativo. O primeiro fator desse é o preço da ação. Então, se eu tenho um contrato que está atrelado com esse ativo, se essa opção está atrelada com esse ativo, automaticamente, se esse ativo subir ou descer, o que vai acontecer com a minha opção? Ela vai se valorizar ou se desvalorizar, dependendo da minha posição, se eu estou comprado ou vendido. Tá? Outra coisa que vai ter um impacto muito forte nas opções é o efeito tempo, né? O efeito do tempo. Por quê? Porque a opção, como eu acabei de falar, ela é um contrato, mas ela é um contrato que tem um prazo. Então, conforme o tempo vai passando, a opção ela tende a se desvalorizar ou se valorizar. Então, isso também tem um efeito muito grande na opção. Outro fator que também influencia muito dentro do ativo, do ativo não, da opção, para ela subir ou descer o valor, né, valorizar ou desvalorizar muito dentro do período do contrato, é a volatilidade implícita. O que é a volatilidade implícita? A gente chama de vol. Né? É a volatilidade em que o ativo matriz, né, a ação vai trabalhar e vai carregar a opção. Tem ativo que mexe muito pouco durante um mês, às vezes durante mais de um mês, quase fica parado ali num rangezinho pequeno. Já tem ativo, como as varejistas, por exemplo, é um exemplo, elas sobem, descem muito forte, né? Às vezes cai 10%, depois sobe 20%. E tem ativo que sobe 1%, 2% no mês, entendeu? Então tem essa volatilidade vai implicar diretamente no valor das opções, tá ok? Outra coisa que também faz preço, bem menos, mas ainda faz preço dentro das opções em relação aos outros, né? Eu falo bem menos em relação ao tempo, à velocidade implícita, né? E ao valor do ativo. É a taxa de juros e dividendos. Por que a taxa de juros ela faz bem menos preço dentro das opções, não altera tanto o valor? Porque os juros mudam geralmente cada 3 meses aqui, né? Exatamente, 3 meses. E o que acontece? Muda muito pouco, né? Muda às vezes 25%, é 0,25, 0,50, meio ponto, 1 ponto. Muda muito pouco, né? Então tem um tempo longo para mudar e muda muito pouco. Então não costuma influenciar tanto na questão da variação do preço das opções, tá ok? Nós vamos fazer, isso já envolve bastante as gregas, tá? Que o pessoal fala, Vega, Teta, Delta, Gama. Então isso já tem um envolvimento bastante com as gregas na questão das precificações das opções. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando só sobre as gregas depois, explicando para vocês somente sobre as gregas, para vocês terem um conhecimento mais profundo, né, mais didático sobre como que funciona isso, tá bom? Próxima dúvida que o pessoal tem também, quando começa a operar mercado de opções. Eu posso perder tudo operando opções? Se você pode perder todo o seu capital que você alocou operando opções? Essa é uma pergunta bem capciosa. Por quê? Sempre que você entra em qualquer tipo de operação,
de mercados variáveis, né? Com grandes possibilidades de ganho, você também tem possibilidades de perca. Tudo o que vai determinar isso vai ser sobre gestão de risco, aonde eu também tenho um vídeo aqui no canal. Depois vou deixar aí o link para vocês, mas pode dar uma olhada lá, gestão de risco para traders, né? Então, existe uma forma dentro de opções que pode te levar, por exemplo, a perder tudo de uma forma rápida, que é bem arriscada. Qual que é essa operação? São as vendas a descoberto. Se você fizer venda a descoberto, você pode muito rápido ser estopado. Se o ativo matriz do qual você está operando a opção, ele subir ou descer muito rápido, e você tiver descoberto na operação, você pode sim ser estopado pela sua corretora, você pode perder todo o seu capital, tá? Então, já começa aí uma coisa que a gente não deve fazer. Tem vídeo meu falando sobre isso aqui. A gente não faz venda a descoberto, tá? A gente não opera descoberto. A gente sempre opera com algum tipo de cobertura, tá? É claro que você pode perder o prêmio pago da opção, porque uma coisa é perder o seu dinheiro todo, outra coisa é você perder o valor de uma operação. Como a gente opera geralmente várias cestas de opções, são várias opções baseadas em vários ativos diferentes, a gente nunca coloca todo o capital em um cesto só, em uma ação só. Então, assim, é muito raro um trader profissional de opções perder tudo, porque geralmente ele não faz, meio que uma lei que a gente deve variar, né, a colocação de opções em ativos diferentes. Devemos fazer operações em ativos diferentes para diversificar as nossas operações e para a gente minimizar os nossos riscos também, tá ok? Então, é sempre importante você entender que existe uma possibilidade de ganho gigantesco e existe possibilidade de perder tudo também, mas não é o comum, tá? Ah, é o comum perder tudo? Não, na verdade não. Na verdade, o comum é você perder algumas operações e ganhar uma parte delas também, tá? É muito comum, esse é o comum. Agora, perder tudo só se você fizer, se você não ouvir, né, os conselhos, as opiniões de quem já opera no mercado, de quem já está aí no game há muitos anos, de quem tem conhecimento para operar e pode te dar as dicas de como você vai fazer, né? Então, é muito importante que você estude antes de entrar em operações com opções, mas que você aprenda também os conceitos de gestão de risco, que vale para opções, vale para compra e venda de ações, vale para operações day trade, vale para operações swing trade, então vai valer para tudo, tá? Esses conceitos de gestão de risco vale para tudo para quem opera mercado financeiro, ok? Beleza? O que significa, o que é valor intrínseco e valor extrínseco, né, dentro do mercado das opções? Essa também é uma dúvida muito comum, tá? Vamos lá, vou tentar explicar bem simplesinho para vocês. Tem vídeo no canal falando mais a fundo, nós vamos fazer outros vídeos quando a gente for falar sobre as gregas também, que vai explicar bastante sobre isso. O valor intrínseco é a diferença entre o preço da ação e o strike, quando a opção está dentro do dinheiro. Esse é o valor intrínseco, tá? Então, sempre que a opção está dentro do dinheiro, ela tem valor intrínseco, ok? Quando a opção ela tem valor extrínseco, é o valor que sobra, é o valor do tempo e da volatilidade, tá? Isso é com relação, por exemplo, você entrou numa opção hoje, ela tem quanto tempo até o vencimento do contrato? 30 dias, então ela tem mais valor extrínseco. Conforme os dias vão se aproximando do final do contrato, ela vai perdendo esse valor extrínseco, ok? E o intrínseco é o valor quando a opção está dentro do dinheiro. Por exemplo, você tem uma call, você comprou uma call, uma opção de call, o strike dela está 28. Vamos colocar aqui o ativo, quando você comprou essa opção, o ativo estava em 27. O ativo estava em 27, a opção estava em 28. E aí o ativo foi para 30. Essa opção aqui, ela se valorizou, porque ela é uma call. Ela se valoriza quando o ativo sobe. Então, essa opção tem valor intrínseco, ok? Então, esse é um conceito bem básico para quem começa a aprender as operações de opções, precisa entender como é que funciona. No caso da put, ela se valoriza, se você compra uma put, você vai ter valorização quando o ativo cai. Ou seja, se você tem uma put de strike 30
e o ativo caiu, está em 27, se eu comprei uma put de strike 30, o ativo está em 27. Então, essa put tem R$3 de valor intrínseco, tá? Porque ela está dentro do dinheiro, ok? Acho que ficou bem claro aí para vocês. Vamos para o próximo aqui. Qual a diferença entre estar dentro ou fora do dinheiro? Qual que é essa diferença? Bem, quando você está fora do dinheiro, quando você está OTM, a sua opção ela não tem valor. Mas olha só, às vezes você entrou numa opção hoje, essa opção é para daqui 30 dias, vamos colocar assim. Você comprou ela ou vendeu ela fora do dinheiro, proposital. Por quê? Porque você acredita, se você comprou uma call, você acredita que o valor vai subir. Então você compra ela fora do dinheiro, acreditando que o valor vai subir, que ela vai se valorizar, ok? Ou você compra uma put, acreditando que esse valor vai para baixo, vai cair, e que a sua put vai se valorizar, tá ok? Então você tem essas questões. Sempre que você está com um ativo que ele está dentro ou fora do dinheiro, isso vai influenciar em várias coisas. Primeiro, geralmente, opções que estão dentro do dinheiro, elas já estão mais gordas, já estão mais caras, elas já têm valor intrínseco. Opções que estão fora do dinheiro, elas têm pouco valor. Quer dizer que do começo do contrato até o fim do contrato ela não pode se valorizar e explodir? Não, não quer dizer isso. Quer dizer, naquele momento que você entrou na operação, uma opção dentro do dinheiro ela é mais cara e uma opção fora do dinheiro ela é mais barata. Uma opção próxima ali ATM, ela vai ter um valor intermediário às vezes, ou também vai ter um valor bem baratinho comparando com a fora do dinheiro, mas vai estar ali. Por quê? Porque passou para dentro do dinheiro, essa opção já começa a ter valor para quem quer operar ela. Tá ok? Beleza? Então vamos lá. Próxima dúvida, muito normal, né? O que é trava? O que é uma borboleta? O que é um lançamento coberto? Essa também é uma dúvida que as pessoas têm bastante, né? O que é uma trava, uma borboleta, né? Um Iron Condor? O que é um collar, um fence, uma bill, né? O povo fica sempre na dúvida, né? Bem, são estratégias, tá? Quando a gente fala dessas estruturas, as estruturas de opções são estratégias que a gente usa por vários motivos, tá? Desde para controlar risco de operações, para usar às vezes até como garantia para quem tem um ativo e quer fazer um seguro daquele ativo, muita gente usa, né? Para a compra de put ou a venda coberta para fazer um seguro ou às vezes para ganhar um dinheiro mesmo, para ganhar um aluguel em cima da ação do ativo que ele tem, né? Então você tem trava de alta, trava de baixa, você tem também, nós temos lançamento coberto, nós temos borboleta. A borboleta ela é uma estrutura que ela aposta em baixa volatilidade, tá? Quando você faz um lançamento coberto, você está querendo fazer uma renda extra ali com ações que você já tem, né? Então, essas são estruturas onde você consegue operar, às vezes, volumes maiores, tá? De opções. Você consegue colocar volumes maiores de opções, mas gastando menos, porque você acaba montando ali estruturas e meio que barateando a sua operação. Então, são ótimas formas de se trabalhar, tá? Travas, borboletas, lançamentos cobertos, mas tudo você tem que saber, ter um conhecimento para poder fazer com uma gestão de risco, tá? E não somente como especulação, porque senão você pode acabar sem conhecimento, tomando um prejuízo aí. Beleza? Outra pergunta muito comum que as pessoas têm com relação quando começam a operar o mercado de opções, até porque é diferente em outros mercados, o que significa ser exercido nas opções? Basicamente, ser exercido nas opções é o seguinte: lembra que a gente falou que no começo, a nossa primeira pergunta, que era opções, né, como que funcionavam as opções? A opção não é um contrato, ela tem um vencimento. Quando chega no final desse contrato, se a gente deixa ele rolar até o último dia e não faz nada, o que acontece? A gente vai ser exercido. Simples. Você comprou uma put. Você comprou uma put. Tá? Você tem o direito de vender um ativo com preço R$30, por exemplo. Aí você foi até o final, você foi exercido. Ok? Você foi exercido. Então, assim, você tem um direito
de vender o ativo. Se você foi exercido, você vai usar esse direito. Você deixa claro para o mercado que você quer fazer o que o teu contrato manda, tá? Você compra uma call, a mesma coisa. Você deixou chegar no final, deixou ser exercido, você tinha um direito, lembra? Quando você compra uma call, você tinha um direito, quando você vende, você tem uma obrigação. Mas se você foi exercido, se você, eu comprei o direito de comprar, eu vou exercer esse direito, eu vou comprar o ativo. Ah, eu comprei um direito de vender, fui exercido, eu vou vender esse ativo. Entenda que vender o ativo não é vender a opção, ok? Você comprou uma opção, uma call, você comprou um direito de comprar. Você comprou uma put, você comprou um direito de vender. Então, assim, quando chegar no exercício, aquela opção, ela foi exercida. Então, você vai ter que vender ou vai ter que entregar o ativo. Ou você vai vender, né, para quem exerceu o seu direito de compra, você vai ter que entregar o ativo, ou você vai ter que comprar o ativo, ok? Vai depender de como você foi exercido. Mas, basicamente, vamos colocar exercido da seguinte forma. Você tem um contrato, chegou no prazo, você tem que fazer uma decisão. Você foi exercido, você tomou essa decisão. Ou você vai comprar uma ação ou você vai vender uma ação. Basicamente é isso, tá? Se você foi exercido em uma opção de uma ação, ou você vai comprar a ação ou você vai vender a ação, tá bom? Independente se você tem ou não ação, tá? Independente. Ah, eu não tenho ação. Beleza, você vai ter que ter o dinheiro e vai lá comprar a ação. Ah, eu não tenho ação. Você vai ter que comprar a ação e vai ter que entregar a ação para quem comprou de você, a opção. Então, basicamente é isso, tá ok? Dá para viver só de operar opções? Tem gente, muitos milionários, inclusive, multimilionários, bilionários, que vivem com operações de opções. Somente opções? Não, mas fazem muitas operações de opções. Tem muita gente que vive através de operar opções. Claro que assim, viver só de operar opções depende, por exemplo, de qual que é o seu objetivo de vida, né? Ah, eu quero trabalhar 2, 3 horas por dia e quero ter uma rentabilidade X. Cada um vai ter que decidir isso, né? Por quê? Porque para operar opções você consegue ter uma rentabilidade muito boa mensal, tá? Vai ser o suficiente para você? Não. Aí você vai querer aumentar o seu capital para operar mais e mais, ou você vai querer diversificar e ter um outro tipo de trabalho? Essa é uma decisão bem pessoal. Agora, se você falar para mim, não, eu quero viver só de operar opções, pô, bacana. Se você tiver um capital pequeno, você vai ganhar um valor pequeno no começo, enquanto você vai aumentando esse capital, e você vai chegar ao ponto de viver de opções. Agora, se você tem um capital legal e já vai entrar com capital, sei lá, vou dar um exemplo, vou chutar aqui, tá? 50 mil, 60 mil, 100 mil, é uma mão já, né, para cá, para o nosso mundo aqui, para o Brasilzão aqui, é uma quantidade boa de grana. Então dá para você fazer ali operações legais, dá para você ter uma rentabilidade boa, tá? É muito difícil para as pessoas que não operam opções, que não entendem do mercado de opções, você falar que você teve rentabilidade de 10, 20% em um mês. É muito difícil, tá? Muitas pessoas acham que é golpe, que não acredita, tal. Mas dentro do mercado de opções, a gente pensando bem tranquilo assim, nós buscamos 20%, de 20 a 25%. Se a gente conseguir fazer 10 operações, e entre as operações que nós acertamos e operações que nós erramos, a gente conseguir ter um lucro de 20 a 25%, 25%, tá tranquilo. É isso aí. Essa é a nossa busca, tá ok? Então, depende de quanto você opera de capital e de quanto você gasta para viver. Aí é uma decisão que cada um tem que ter tem que fazer esse levantamento pessoal, né? O que eu recomendo para quem pensa em viver de opções? Comece a operar pequeno, independente de quanto capital você tenha, tá? Você pode ter 1 milhão na conta, não importa. Comece a operar com capital pequeno, comece a entender como que funciona o mercado de opções, tá? Vai entendendo, vá aprendendo, né? Para você poder pegar experiência, aprender a fazer as defesas das posições, caso a posição vá contra você. Então tem uma série de coisas que eu acho que é bem importante, que a gente tem que
tem que entender se a gente decidiu viver de operar opções, tá ok? Mas é perfeitamente possível, com certeza. E quanto mais grana você tem, automaticamente mais operações, mais rentabilidade você vai conseguir trazer para os seus valores, tá? Nem sempre, gente, é importante, esse ponto aqui, ele é bem importante a gente frisar algumas coisas. Quando você opera opções, não quer dizer que você vai ganhar o tempo todo, não quer dizer que você vai acertar o tempo todo, não é isso, tá? O mercado, ele é soberano, é o mercado que manda, tá? Mas o mercado, ele também, ele deixa sinais do que ele está achando, do que ele está pensando, como que ele vai operar. Ele deixa sinais. Às vezes os sinais vão contra, mas em geral eles costumam seguir os sinais, tá? Então você consegue pegar boas operações. Eu costumo dizer, e acho que tem vídeos meus falando aqui isso inclusive já, o seguinte: se você for 40% assertivo, olha só, 100% de operações, vamos colocar de 10. Se você acertar 4 operações, onde você esteja ganhando ali 2 para 1, 3 para 1, você já compensou, em geral, as suas operações, as outras 6 onde você não ganhou dinheiro. Por quê? As operações onde você não ganhou dinheiro, dificilmente você vai ter zerado o seu capital nelas. Às vezes você ficou no 0 a 0, às vezes você perdeu 20, 30% do capital, que é o que a gente ensina com relação à gestão de risco. Capital daquela operação, tá? Não do seu capital maior. Então, se você conseguir ser assertivo em 40%, você já vai ter uma possibilidade de sobreviver operando com opções e ir aumentando o seu capital também. Agora, claro, qual que é a média de assertividade para um operador profissional de opções? Um cara que estuda o mercado, que entende as nuances do mercado, que faz os estudos para poder, de price action, estudos gráficos, para poder estar entrando nas operações, que tem um conhecimento, não precisa ser um conhecimento gigantesco não, tá? Por quê? Porque para você operar opções, não necessariamente você tem que entender de análise. Eu gosto de fazer análise, eu acho assim maravilhoso fazer análise. Eu gosto de observar os mercados, eu gosto de olhar a política, como é que estão os movimentos lá fora. Eu gosto de estudar o mercado todos os dias. Bacana, show de bola. Mas tem gente que não gosta, que não quer saber, mas entende um pouco de como é que é operar opções e mesmo assim quer fazer as operações. Você pode comprar uma análise pronta. Você tem sites que vendem análises e traz diariamente análises de mercado. Você tem canais que apresentam análise de mercado todos os dias. Então, não necessariamente você precisa ser um analista para poder operar opções. Bem, galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Uma excelente semana para todos vocês, é o que eu desejo. Tá? Que a gente comece uma semana para cima com muita positividade, com muitas coisas boas para todos nós, com muitas boas operações aí para todos, tá? E lembre-se sempre, com muita gestão, muito cuidado, mas com ousadia também. Valeu? Grande abraço, William Estrela do Opções na Veia aqui e até a próxima. Fui! Here we go. Money, money, making crap for money.